Olá, voltamos. Eu sou Bernardo Duarte e você está no Reconnect. Comigo aqui, sempre comigo, o Roberto Leão, historiador e social media, hoje aqui com a gente. Um papo muito bacana sobre espiritismo. Ele, Newton Souza, ele que é cofundador e dirigente de alguns centros espíritas, né, e representando aqui a Federação Espírita, né? Então, Roberto, você ia fazer uma pergunta bem bacana aí para o Newton. Bom, em relação à questão do bem e do mal, né, a gente ouve, enfim, há na literatura espírita algo muito bem definido em tipos de espírito depois do desencarne, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Espíritos sofredores, espíritos de luz, mas eu acredito assim, a gente compreende o ser humano como um equilíbrio dessas forças, né? Sem esse maniqueísmo muito claro, muito objetivo. Todo mundo é um pouco bom, todo mundo é um pouco ruim, salvo, claro, algumas psicopatias e outras coisas que a gente não vai tratar aqui. Mas esse equilíbrio que a gente busca enquanto encarnado, a gente perde quando desencarna, então o espírito ele vira só bondade, só maldade, ou essa busca pelo equilíbrio continua? E por que há espíritos que são obsessores, espíritos que são de luz? Como é que isso funciona na visão do espiritismo? Bom, vai precisar de um programa inteiro para responder. Eita, é bom que a gente marque um segundo. Olha, gente, o egoísmo já fez um papel muito importante nas épocas mais primeiras da humanidade. Quando o homem era um antropóide, o egoísmo teve um papel fundamental no sentido dele se enxergar como alguém. A percepção da diferença nas relações sociais também permitiu com que ele pudesse perceber as diferenças e as especificidades que ele tinha para poder ter uma noção do que ele mesmo é como singularidade, como pessoa, como especificidade. O problema é você manter algo que foi interessante para o processo evolutivo numa fase, sobreposta numa outra fase em que você precisa se libertar desse egoísmo. A manutenção do egoísmo e a manutenção do orgulho são as duas grandes bases dos grandes males da humanidade até hoje. Se você pegar os crimes, se você pegar toda a violência, se você pegar todas as questiúnculas humanas, todos os jogos de interesses humanos, eles giram em torno sempre desses dois flagelos da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho te situa num patamar em que só você é o merecedor de alguma coisa. E alimenta o próprio egoísmo. O orgulho te enceguece em relação ao que você verdadeiramente é. Você perde a noção de si. Você inferioriza o outro para poder se sentir melhor. Então, isso gera o mal. O que gera o mal é exatamente esse cultivo que o indivíduo estabelece em torno do orgulho e do egoísmo. Aí vem Jesus dizer, ame. Vem Jesus dizer, reparta, compartilhe, divida. Ofereça a capa, quem te exigiu o manto, ou vice-versa. Caminha 2000 passos com quem te exige 1000. Oferece a outra face. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Ama até os teus inimigos. Então Jesus oferece o amor como antídoto a essa doença chamada mal, que ainda impera sobre cada um de nós. E que ainda é predominante em nosso planeta no atual estágio. É óbvio que nós espíritas não temos sempre o mesmo pensamento sobre todas as coisas, embora a fonte seja única, a codificação kardeciana e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas transição planetária ainda vai demorar a chegar aqui. Nós ainda não estamos em processo de transição. A gente não tem aprendido não, Não, né? a gente ainda não tem, porque nós somos ainda provas e expiações. Nós somos planeta caracterizado como prova e expiação, onde há ainda a predominância do mal. Nós temos alguns impulsos do bem surgindo agora. Nós temos, mas ainda não sobrepujamos o mal. O mal ainda existe. Então não é esse equilíbrio. Digo outra coisa como médium. Eu saio do corpo, muitas vezes consciente. Eu saio do corpo, eu vejo meu próprio corpo, eu converso com espíritos, eu visito outras regiões do mundo espiritual. A Terra não tem luz. É escuro. Mas é redonda, né? Aí favor, é destruir... Vamos deixar esse assunto aí para outro debate, né? Mas, Newton, você falou um assunto bem interessante. É escuro. A gente ainda não fez a terra ser luz. A gente ainda não fez a terra ser luz. Jesus disse assim, os justos herdarão a terra. Cadê os justos? Nós ainda precisamos nos tornar justos. Mesmo os religiosos precisam aprender a se tornar justos. Porque se o indivíduo é religioso, mas continua orgulhoso, se o indivíduo é religioso e continua egoísta, essa religião não fez nada por ele.
E Jesus, somente Jesus, é capaz de arrancar de dentro de nós esse egoísmo pelo exercício do amor. Sem o exercício do amor, sem esse amar o próximo, sem esse esquecer de si mesmo, sem esse sair de si mesmo para se doar. Por isso, nós espíritas defendemos tanto a existência dos trabalhos sociais, da transformação social. De que adianta eu me sentir iluminado? De que adianta eu me sentir salvo? De que adianta eu me sentir eleito de Deus se eu não faço nada? Se eu não sou sal nem luz do mundo, conforme Jesus houvera dito. Eu preciso transformar o panorama social. Tem gente passando fome. E por causa da fome não tem fé, não tem esperança, porque ela só vê o quê? A fome. E ela só vê o quê? A maldade. Ela só vê o quê? A indiferença. Então, nós precisamos, de alguma forma, viver aquilo que Cristo nos ensinou enquanto amor ao próximo, para que a gente possa arrebatar esses indivíduos para uma noção de esperança, de que vale a pena não ser egoísta, vale a pena não ser esperto, puxar o tapete do outro. As pessoas pensam que fazem as coisas e não terá uma lei de causa e efeito, plantio e colheita. Terá, sim. Muita gente de Brasília vai colher o que planta. Rapaz, eu te ouço. Enquanto isso, agora, a gente pode, né? Newton, você falou um caso muito interessante quando você fala aqui de planetas, de mudança planetária. Qual é a visão do Espiritismo em relação à vida em outros planetas? Eu sei que no Livro dos Espíritos vocês tratam sobre esse assunto. Queria como é que você levasse ao nosso público a visão espírita sobre a questão de vida em outros planetas. Essas vidas são energéticas, são plasmáticas, têm corpo físico. O que é que vocês acreditam nessas vidas? O Espírito Verdade, ou o Consolador Prometido, ele revelou a Allan Kardec que a aparência, ela é humana, mas a natureza dos corpos é que é diferenciada, até a mais sutil ou invisível. As percepções de nossas sondas espaciais, as percepções de nossas aparelhagens. Então fica muito difícil nós projetarmos determinados aparelhos de sondas que pesquisem outros orbes se eles não estiverem sintonizados ou na frequência para captar determinadas naturezas de corpos físicos. Então as sondas vão voltar dizendo que não tem vida lá fora, ou não tem vida a pelo menos 4 milhões de anos-luz próximo do orbe terreno. Vão sempre dizer isso. Nesse caso, o Espiritismo fica com a ciência. Mas Allan Kardec, através das pesquisas mediúnicas que ele fez, entrou em contato com espíritos que viviam em outros orbes, que viviam em Júpiter, que viviam em outros orbes. O Chico Xavier também entrou em contato com espíritos que viviam em outros orbes, mas entrou em contato com espíritos que viviam em outros orbes. Espíritos não falaram de corpos de natureza. Nós, espíritas, não duvidamos da existência de aparelhagens que nós desconhecemos, e não desconhecemos que, se nós do mundo já temos as bases para o entendimento do teletransporte, se nós já teletransportamos subpartículas atômicas, essa experiência já foi feita. Sim. Imaginamos que devam existir no universo outras inteligências que também teletransportem. Mas, filosoficamente falando, seria muito egoísmo nosso, muita presunção e orgulho achar que só a Terra, essa poeira cósmica disposta no universo, fosse habitada. E Deus criou todo o resto para o nada. Deus não cria nada para o nada. Deus tem um propósito em tudo. Todos os orbes têm sim, espíritos. Porque os espíritos são a força da natureza. Os espíritos são a criação divina. E Deus nunca parou de criar. Ele cria, além do 7º, do 8º, do 1000º, do infinito dia. Então eu te pergunto, no teu entendimento, a criação divina de novas almas, novos espíritos, isso continua? Prossegue essa criação... Constantemente. Por isso que o universo está envolvido, embalado na tese do infinito. Nós só enxergamos do universo 10%. O que temos de matéria hoje em dia é apenas 4% de toda a chamada energia escura. A energia escura é a matéria-prima essencial. Para alguns, pode até ser o que Allan Kardec descobriu como sendo o fluido cósmico universal. Não sabemos ao certo ainda. Mas imagine só, de tudo que é potencial para ser criado, o que foi criado é apenas 4%.
Imagine se fosse criado os 100%, o tamanho ou a infinitude de tudo isso. Então, Deus é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Então ainda tem alma fresquinha chegando na Terra. Na Terra, mas não. Por causa do estágio evolutivo e da escolaridade da Terra. A escolaridade da Terra é de provas e expiações. Alma fresquinha chega em mundo primitivo. Rapaz, o cara já chega Vai iniciar pelo processo que nós iniciamos como Ramapithecus, Australopithecus, homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, Homo habilis, Homo faber, Homo sapiens, até chegar nesse primor que somos nós. Imagine só. A gente tá, esse papo ficou muito bacana, porque a gente tá falando de fé, tá falando de caridade, tá falando de doutrina, tá falando de religiosidade e de ciência. Que aí entra mais na minha praia. É porque a doutrina ela é vasta, exatamente assim. Ela cabe todos os assuntos em doutrina espírita. Quando Chico Xavier participou do Pinga Fogo, perguntaram sobre a Lua, perguntaram sobre a astronáutica, perguntaram sobre física. Fizeram tudo para lascar o sobre Chico. várias questões foram abordadas no programa. E a doutrina tem lastro para conversar com todas as ciências. Não, e a doutrina espírita ela é baseada numa filosofia que tem uma complexidade, tem diversos livros, estudos, etc. Mas isso não torna a doutrina espírita elitista? Torna bastante inacessível. Eu tenho refletido, inclusive, sobre isso atualmente. E isso tem me feito entender porque há tanta gente ignorante a respeito do espiritismo. Sim. E nunca sequer lê um livro e já tem um pré-conceito a respeito. As pessoas deviam ter um pouco mais de honestidade e ler antes de falar. Né? Ou pelo menos dizer, não conheço, não sei como é que é. Ter essa honestidade é algo religioso até, é algo moral até, que as pessoas deveriam ter, para ter honestidade de falar. Porque é leviandade científica falar daquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas não seria interessante também a doutrina espírita se reinventar e começar a chegar nas pessoas de uma forma mais acessível? Eu compreendo que é uma falha do nosso movimento espírita, é uma falha humana dos espíritas não ter criado múltiplos mecanismos didáticos para fazer com que a doutrina espírita seja plenamente conhecida, porque realmente, amigos, eu tenho que concordar com vocês. Tem que ler muito, que, hoje tem que ler muito, exige conhecimento de química, exige conhecimento de física, exige conhecimento de geografia, exige conhecimento de história, de psicologia, de psiquiatria, exige conhecimento. O espiritismo é mais do que uma faculdade. É mais do que uma faculdade. Se você me disser aí quantos anos você estuda para medicina, eu lhe direi que a vida inteira ainda não é suficiente para terminar de estudar o espiritismo. Porque cada tópico, cada tema, cada postulado, cada princípio desencadeia uma série de outros meandros de conhecimento humano. Se eu estudar perispírito, por exemplo, eu tenho que saber um pouco de biologia. Hoje em dia, os médicos da Califórnia que cuidam de pacientes com câncer estão falando de campos morfogenéticos. Tem médico ensinando o indivíduo a conversar com as próprias células. Essa é uma realidade. Porque as células também têm uma funcionalidade inteligente. E, básico que você está falando, você acha que a espiritualidade, o que a gente entende, o que a gente sabe sobre a espiritualidade hoje, diversos campos, né, seja em qualquer crença, né? Você acha que está em constante evolução do processo de conhecimento? Tipo, o que a gente entende, a gente descobre todo ano diversas coisas novas na ciência. Você acha que a gente ainda tem muito que aprender sobre a espiritualidade? Ou que a gente já sabe já é o suficiente para evoluirmos? Eu sei que a gente pode não pôr em prática o pouco que a gente sabe. Mas a pergunta talvez não seja essa. A gente sabe o bastante? Nós não somos evoluídos. Nem estamos no processo? A gente sempre está em caminho. O processo de evolução é um processo irreversível. Ele é um desencadeamento ad contínuo. Mas o planeta Terra não é evoluído. E nós não somos evoluídos. Nós somos ainda muito primários. O que hoje a gente comemora como grandes avanços da ciência. Porque descobrimos o bóson de Higgs. Eu imagino que isso não chegue ao ápice do que ainda está por vir, do que ainda temos a conhecer a respeito da matéria. Ainda nos falta muito. A nossa evolução é muito primária. O planeta Terra, se você observar no próprio sistema solar,
é uma poeira cósmica. Ainda falta muito para nós evoluirmos. Eu te pergunto isso, Newton, porque, por exemplo, se você pega física quântica, que está sendo bastante divulgado, na minha opinião pessoal, inclusive de forma errada, né? Tem várias terapias quânticas e falam que é quântica. Usar o termo quântica como caixa de Pandora para tudo. Então, assim, agora a física quântica, ela não tem nenhuma grande novidade há pelo menos 60 anos. Né? Então, quando você pega os grandes cientistas que trouxeram para a gente essas descobertas científicas, né? Em 1836, 1898, 1924, então não é uma coisa nova, né? Mas é realmente a ignorância humana de não buscar, né? Por isso que eu te pergunto, então, você acha que, como tempo, hoje as pessoas estão lendo mais sobre isso, descobrindo mais sobre a parte científica de quem nós somos, você acha que vai demorar esse mesmo tempo, ou seja, algumas coisas até 100 anos para nos ligarmos no que realmente, na essência espiritual? Nós ainda precisaremos de alguns milênios. Eita, eu estava sendo conservador, né? A gente vai precisar ainda de alguns milênios para que determinados conceitos, que são eminentemente acadêmicos, possam ser popularizados. Eu não sei se vocês da área jornalística concordam comigo, mas vocês já perceberam o grau de superficialização da sociedade hoje? Há muita informação. E superficial. Há muito acesso, acessibilidade, porém o próprio WhatsApp tomou a tal ponto o teu tempo que você tem feito pesquisas pontuais, mas elas carecem de forma resumida, né, Nilton? Carecem de robustez, de consistência. Sim. De profundidade, né? A sociedade de hoje é muito vazia. Nós estamos vivendo uma crise religiosa. Mas ao mesmo tempo, Nilton, eu vejo uma busca por esse lado da espiritualidade, que eu pelo menos não percebi. Eu acho que existe uma demanda. As pessoas querem pelo menos conhecer, né? Existem alguns impulsos nesse direcionamento. Nós não somos pessimistas. Apenas estamos dando um toque de realidade para esse momento que a gente está vivendo, porque não nos bastará ter uma informação superficial sobre espiritualidade. Sim, concordo. Eu particularmente fiz um caminho desde os 12 anos de idade. Eu tinha um apelo muito grande por ler e conhecer e entender, o que acabou me fazendo com que o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, ele pudesse me explicar essas questões todas. Mas, claro, nem ele vai dar todas as respostas, porque todas as respostas só quem tem é Deus. Ninguém tem todas as respostas. Somente a mente cósmica é que tem todas essas respostas. Mas está havendo uma crise religiosa muito grande. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Sim. Espiritualidade é uma atitude. Espiritualidade é essência. E religião muitas vezes é rótulo. Religião muitas vezes é casca. Religião muitas vezes é, como disse um pastor, gangue. Para que eu possa me sentir bem, para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa me sentir no caminho da verdade. Então eu estabeleço aquele rótulo para mim e excluo. Não seria uma necessidade humana, não, Nilton? Tipo pirâmide de Maslow, né? Que assim, eu preciso me sentir parte de um grupo, né? Você nota que muitas vezes em algumas religiões as pessoas dizem, eu sou de tal religião. Às Hoje vezes em não dia, vai, às vezes não sabe qual é. Se você chega em tal religião, qual foi o começo? Qual o conceito da tua religião? Muitas pessoas não sabem explicar. Existe a necessidade humana, né, de estar inserido num grupo, né? Eu sei que eu sou filho de Deus. E na condição de filho de Deus, eu compreendo que as religiões, elas cumprem um papel didático para cada um. Determinada didática se aplica a você, Roberto, mas não se aplica a você, Bernardo. Sim. De modo que cada religião é uma expressão didática para a aquisição de determinados valores. Desse modo, se a religião é um esteio de escolaridade, se a gente entende a religião como uma forma de escolaridade, tudo bem. Mas se a gente entende a religião como um rótulo, como um dogma que só mais separa as pessoas, só mais provoca guerra entre as pessoas, só mais... É um muro de Jerusalém. Um muro em Jerusalém. Um muro na Cisjordânia. Para poder separar religião, porque eles não conseguem conviver.
As duas religiões pregam a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus e ao próximo, mas eles não conseguem conviver, porque eles estão muito mais na carne do que no espírito, porque eles estão vivendo muito mais o rótulo e o tempo e o momento. E a espiritualidade é atemporal. A religião é que repousa numa temporalidade. A religião é aquela que a ciência avança e deixa ela para trás. E o religioso se torna um dogmático, que paulatinamente vai ficando isolado. Porque, suponha, vamos aqui uma suposição, lei da gravidade. Se alguém disser hoje que não acredita, meu Deus, como é? A ciência já provou a lei da gravidade. Foi recente, mas provou. Até então era crença. Até então a crença. Era crença a lei da gravidade. Provado laboratorialmente só recentemente. Então, entendem? Na medida em que a gente avança dentro da perspectiva da lei de progresso, determinadas crenças passam a ser obsoletas. Por isso Allan Kardec diz o seguinte: o espiritismo precisa dialogar com a ciência, o espiritismo precisa dialogar com a ciência. Se a ciência provar algo em contrário ao espiritismo, deixa o espiritismo naquele ponto e siga a ciência. É isso aí. Já que a gente está falando de ciência, Nilton, vou fazer uma pergunta para você. Algumas pessoas dizem, né, que eu recebo tal espírito de luz, eu recebo tal espírito de luz, ou então tem esses dizeres. E nós sabemos, através da ciência, que existe uma lei que é imutável, que é a lei da ressonância eletromagnética, né? Que eu não posso sentir a energia de algo que eu não vibro, né? É possível um médium, por exemplo, desvirtuado, receber um espírito de luz? Uma vez que a ciência diz que não? É possível o teu notebook servir ao mal? É possível a câmera filmar cenas que não são construtivas? É quem está... A estrutura e o mecanismo do processo de comunicação pode ser de neutro a até defeituoso. Uhum. É óbvio que um bom espírito vai ter muito mais dificuldade de se comunicar por um médium que não anda segundo os princípios do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não vai tornar impossível, até porque a mediunidade, naquele caso, do indivíduo que é doente, do indivíduo que moralmente ainda carece de evolução, naquele caso, a mediunidade é um suporte de aprendizado para ele também. Por isso que os espíritos recomendam que a primeira pessoa para quem os espíritos mandam a mensagem é para o próprio indivíduo. Então, com a mediunidade, eu preciso me melhorar. A mediunidade não veio para curiosidade, para especulação. Sim. O que Moisés proibiu, nós espíritas concordamos. O que Moisés proibiu era a idolatria a espíritos. O que Moisés proibiu foi o desfoque em Deus, porque as pessoas costumavam ficar só consultando espírito, consultando espírito, consultando espírito, consultando espírito. Isso não gera espiritualidade, isso não gera conexão com Deus, isso não gera adoração. Adoração somente a Deus. Então muita gente fazia adoração aos espíritos. Nós concordamos plenamente com Moisés. Por quê? Porque realmente a mediunidade precisa ser praticada religiosamente. Ela precisa ser praticada do ponto de vista espiritual. Ela precisa ser praticada santamente. Ela precisa ser praticada com responsabilidade. E tem uma outra coisa. Tem muito espiritismo? Tem. Mas tem muito esquisitismo. Tem muita gente dizendo que recebe espírito tal e você nunca fez uma pesquisa se é verdade. O médium precisa ser pesquisado, a assinatura precisa ser pesquisada, os detalhes de uma carta precisam ser pesquisados. A ciência tem que ser aplicada dentro do centro espírita. Todo centro espírita deveria ter um departamento de ciência, de pesquisa, de análise, estatística, quantitativa e ao mesmo tempo de verificação até que ponto aquele espírito é aquele espírito, porque existem espíritos enganadores. João Evangelista já dizia: não creais em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Então, obviamente, eu preciso discernir se aquele espírito ali é realmente aquela identidade. Tem muita gente praticando esquisitismo, achando que está praticando espiritismo. Tem muito médium enganado por espíritos enganadores. Tem muito médium enganado por espíritos mistificadores. Por quê? Porque esse médium não é pesquisado. E o médium sério, ele se permite ser pesquisado, analisado, para poder verificar até que ponto as identidades são aquelas mesmo, até que ponto ele não está mistificado. A mistificação é quando o espírito se faz passar por alguém. E não existem mentirosos no mundo? Sim. A gente acabou de dizer que basta desencarnar, você continua sendo o mesmo. Então existem os enganadores, existem os mentirosos, os galhofeiros, existem os brincalhões. Temos denúncias recentes, assim, né, sobre espíritas que eram ditos famosos, enfim, mas é como você falou.
Né? Quem é sério se permite investigar, está aberto. Não Eu tem imagino do que você está falando, mas aí entra de novo. Que médium é aquele? João de Deus era católico, não era espírita. Agora, o que acontece? As pessoas, basta falar mediunidade, espírita. Espírita. Mediunidade, espírita. Não, existem médios de várias referências. Existem outros médios que não são sequer espíritas. A família Gasparetto se assumiu não espírita. A mediunidade independe de religião. É um papo que vai. Inclusive, já faço o convite para você voltar aqui no programa. Eu volto. Pra gente continuar favor, esse temos papo, muito que eu acho que dá conversar. para mais 1 hora de papo. Volto então, sim. Newton, eu queria muito agradecer a tua presença. Muito obrigado pela confiança no nosso programa. Muito obrigado pela Que bom, disponibilidade estamos também, por estar muito aqui com a felizes gente. por você estar aqui. A gente vai deixar aqui embaixo o contato, o site da Federação, nas redes sociais da Federação Espírita, no caso que ele representa a Cearense. Então, quero agradecer muito também à Federação Espírita Cearense. Quero mandar um alô, um abraço bem carinhoso a todas as casas espíritas que trabalham na luz, que trabalham nessa abertura de consciência. Ok, um abraço aqui da Reconnect. Roberto, muito obrigado. Obrigado mais uma vez e até a próxima, né? Valeu, gente. Nos reconectamos. Nos reconectamos. Então, muito obrigado. Esse é o Reconnect. Acompanhe-nos nas redes sociais. Nosso Instagram é @reconnect.brasil. Também reconnect.brasil no YouTube e no podcast em qualquer plataforma de streaming sua preferida. Você escuta o áudio da nossa conversa. Muito obrigado. Esse foi o Reconnect e até a próxima.